O mundo da medicina, como o conhecemos, está à beira de uma revolução silenciosa, mas profundamente impactante. Imagine por um instante um cenário onde cada medicamento que você toma não é uma solução genérica, um produto de massa feito para servir a todos, mas sim uma criação meticulosamente desenhada, exclusivamente para o seu corpo, sua química e suas necessidades. Esqueça a ideia da pílula única para todos, aquela que tenta enquadrar milhões de indivíduos únicos em um molde farmacêutico padronizado. Essa abordagem, embora tenha salvado inúmeras vidas e proporcionado avanços incríveis, também carrega suas limitações e frustrações. Quantas vezes já nos deparamos com tratamentos que não funcionam como esperado, ou pior, que causam uma série de efeitos colaterais indesejados? A resposta está, em grande parte, na própria natureza da medicina de massa. Nosso corpo é um universo complexo e singular. Variáveis como peso, idade, metabolismo, histórico genético e até mesmo a dieta influenciam diretamente como um medicamento é absorvido, processado e, finalmente, como age em nosso organismo. A medicina tradicional, com suas dosagens pré-determinadas e combinações fixas, muitas vezes falha em atender a essa individualidade crucial. É como tentar calçar milhões de pés com um único tamanho de sapato. Inevitavelmente, haverá desconforto e ineficácia para muitos. Pense nos desafios que isso impõe aos pacientes. Um regime de dosagem complexo, com múltiplas pílulas em horários diferentes, pode ser confuso e difícil de seguir. A adesão a tratamentos, especialmente em condições crônicas, é notoriamente baixa, e um dos principais fatores para isso é precisamente a complexidade e a ineficácia percebida dos medicamentos padronizados. Quando um paciente sente que seu remédio não está funcionando bem ou causa mais mal-estar do que benefício, a motivação para continuar o tratamento diminui drasticamente. Isso não é apenas uma questão de conveniência, é uma questão de saúde pública, com milhões de pessoas não alcançando o potencial máximo de seus tratamentos devido a essas falhas inerentes ao modelo atual. Mas e se eu disser que essa visão de um medicamento personalizado, com a dosagem exata e a combinação perfeita para você, não é mais um sonho distante da ficção científica? Essa realidade já está batendo à porta, impulsionada por uma tecnologia que tem transformado indústrias inteiras: a impressão 3D. O que antes era restrito à fabricação de protótipos e objetos complexos, agora está se voltando para o interior do nosso corpo, prometendo redefinir a forma como pensamos e consumimos medicamentos. Estamos à beça de uma era onde a farmácia será tão personalizada quanto a sua impressão digital. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A impressão 3D, para quem ainda não está familiarizado, é um processo de criação de objetos tridimensionais a partir de um arquivo digital, adicionando camadas de material sucessivamente até que o objeto final seja formado. Pense em como uma impressora de papel deposita tinta linha por linha para formar uma imagem. Uma impressora 3D faz algo semelhante, mas em 3 dimensões, usando materiais como plásticos, metais e até mesmo, como veremos, componentes farmacêuticos. Essa tecnologia revolucionou a manufatura, permitindo a criação de protótipos rápidos, peças personalizadas e estruturas complexas que seriam impossíveis ou extremamente caras de produzir pelos métodos tradicionais. Desde próteses médicas a componentes de aeronaves, a impressão 3D provou sua versatilidade e capacidade de inovação. Agora, imaginem essa mesma capacidade aplicada ao mundo dos medicamentos. Em vez de moldar pílulas em massa, com formas e tamanhos padronizados, a impressão 3D nos permite construir medicamentos, camada por camada, com uma precisão microscópica. Isso significa que podemos controlar a quantidade exata de cada princípio ativo, a velocidade de liberação do medicamento no corpo e até mesmo a forma e o tamanho da pílula para facilitar a ingestão. A forma como isso funciona é fascinante. Um arquivo digital contendo a receita do medicamento é enviado para a impressora. Em vez de tinta, ela utiliza tintas farmacêuticas, pós ou líquidos contendo os ingredientes ativos e excipientes, que são depositadas e solidificadas em camadas finíssimas. O resultado é um medicamento totalmente personalizado, fabricado sob demanda. Um dos conceitos mais empolgantes que surge com essa tecnologia é o da polipílula. Para muitos pacientes, especialmente os idosos ou aqueles com doenças crônicas, o dia a dia é um desafio logístico de múltiplas pílulas, cada uma com seu próprio horário e dosagem. A polipílula impressa em 3D permite combinar diversos princípios ativos em uma única pílula. Não é apenas uma questão de conveniência, é uma otimização do tratamento. Imagine um paciente com hipertensão e diabetes que precisa tomar 3 ou 4 medicamentos diferentes. Com a impressão 3D, todos esses ativos podem ser incorporados em uma única pílula, na dosagem exata para ele, com camadas que garantem a liberação correta de cada componente ao longo do tempo. Isso simplifica o regime de medicação, aumenta a adesão ao tratamento e reduz o risco de erros. As tecnologias por trás disso são diversas e continuam a evoluir. Uma delas é a fusão de leito em pó, onde camadas finas de pó farmacêutico são seletivamente fundidas por um laser ou aglutinante líquido. Outra é a extrusão, que lembra um pouco uma máquina de macarrão, onde o material é forçado através de um bico, camada por camada. Há também a estereolitografia, que usa luz para solidificar resinas líquidas contendo o medicamento.
Independentemente do método, o princípio é o mesmo: construir o medicamento de baixo para cima, com controle sem precedentes sobre sua estrutura interna e externa. Essa precisão é o que realmente diferencia a impressão 3D, abrindo portas para um nível de personalização que a indústria farmacêutica tradicional nunca poderia igualar. A capacidade de criar medicamentos com geometrias complexas, com múltiplos compartimentos para diferentes ativos ou para controlar a liberação em fases, é algo que está transformando a forma como pensamos em formulações farmacêuticas. É uma verdadeira revolução. Essa precisão é o que realmente diferencia a impressão 3D, abrindo portas para um nível de personalização que a indústria farmacêutica tradicional nunca poderia igualar. A capacidade de criar medicamentos com geometrias complexas, com múltiplos compartimentos para diferentes ativos ou para controlar a liberação em fases, é algo que está transformando a forma como pensamos em formulações farmacêuticas. É uma verdadeira revolução que agora se aprofunda na personalização. Os benefícios dessa personalização são vastos e profundamente impactantes. Imagine que cada paciente é um universo bioquímico único. A dosagem de um medicamento não deveria ser uma estimativa baseada em médias populacionais, mas sim um cálculo exato, ajustado ao peso corporal individual, à idade metabólica, às funções renais e hepáticas, e até mesmo a fatores como o estilo de vida e a dieta. Com a impressão 3D, essa visão se torna realidade. Podemos fabricar pílulas com microdosagens que seriam impossíveis de produzir em massa, ajustando a quantidade de princípio ativo miligrama por miligrama, ou até menos, para otimizar a eficácia e minimizar os efeitos colaterais para aquele paciente específico. Não é mais uma questão de um tamanho serve para todos, mas sim de um medicamento para cada um, feito sob medida. Essa capacidade de personalização é particularmente transformadora em casos de uso que hoje representam grandes desafios para a medicina. Pense nos pacientes pediátricos. Crianças, especialmente as menores, frequentemente têm dificuldade em engolir pílulas grandes e amargas. Além disso, suas necessidades de dosagem são drasticamente diferentes das de um adulto, exigindo microdosagens precisas para evitar toxicidade ou ineficácia. Atualmente, os pais muitas vezes precisam quebrar pílulas, esmagá-las e misturá-las com alimentos, um processo impreciso que pode comprometer a eficácia do tratamento. Com a impressão 3D, podemos criar pílulas pequenas, com formatos divertidos e sabores agradáveis, contendo a dosagem exata para a idade e peso da criança, tornando o processo de medicação muito menos traumático e muito mais eficaz. Outro campo onde a impressão 3D promete uma revolução é o das doenças raras. Com populações de pacientes muito pequenas, o incentivo econômico para as grandes farmacêuticas desenvolverem e produzirem medicamentos específicos é baixo. Muitas vezes, os pacientes com doenças raras ficam sem opções terapêuticas adequadas ou precisam usar medicamentos off-label que não foram originalmente desenvolvidos para sua condição. A impressão 3D muda essa equação. Ela permite o desenvolvimento rápido e a fabricação sob demanda de formulações personalizadas, mesmo para um punhado de pacientes. Isso significa que a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos para doenças raras podem se tornar mais viáveis, oferecendo esperança e tratamento onde antes havia apenas desespero. É um salto gigantesco em termos de equidade e acesso à saúde. E o impacto não para por aí. No tratamento do câncer, a personalização é crucial. A quimioterapia, por exemplo, é notória por seus efeitos colaterais devastadores, pois atua indiscriminadamente em células de crescimento rápido, tanto cancerosas quanto saudáveis. A capacidade de adaptar quimioterápicos utilizando a impressão 3D pode maximizar a eficácia do tratamento, direcionando-o de forma mais precisa e minimizar a toxicidade para o paciente. Imagine uma pílula que libera o medicamento em fases, ou em locais específicos do corpo, ou que combina diferentes agentes quimioterápicos em proporções exatas para combater um tipo específico de tumor, com base no perfil genético do paciente. Essa precisão pode significar uma redução drástica de náuseas, fadiga e outras complicações, melhorando significativamente a qualidade de vida durante o tratamento e, potencialmente, as taxas de sucesso. A impressão 3D oferece a promessa de uma medicina de combate ao câncer mais inteligente, mais gentil e mais eficiente, adaptada à singularidade de cada corpo e de cada batalha contra a doença, marcando um novo capítulo na luta contra essa enfermidade tão desafiadora. Essa precisão na adaptação dos tratamentos, que a impressão 3D permite, abre um caminho espetacular para a redução de efeitos colaterais e a otimização terapêutica. A busca incessante por medicamentos mais eficazes e menos agressivos para o corpo humano sempre foi um dos pilares da pesquisa médica. Agora, com essa tecnologia, estamos mais perto do que nunca de alcançar esse ideal. Um dos campos mais promissores para a aplicação da impressão 3D nesse sentido é o da farmacogenômica. A farmacogenômica é a ciência que estuda como os genes de uma pessoa afetam sua resposta aos medicamentos. Cada um de nós possui um código genético único, e esse código influencia diretamente a forma como nosso corpo metaboliza e reage a diferentes substâncias. Para alguns, um medicamento comum pode ser altamente eficaz. Para outros, pode ser ineficaz ou até mesmo tóxico.
A medicina tradicional, com suas dosagens padronizadas, muitas vezes ignora essa individualidade genética, tratando todos os pacientes como se tivessem o mesmo perfil metabólico. Isso explica por que um mesmo remédio pode funcionar maravilhosamente para um indivíduo e causar efeitos adversos severos em outro. A impressão 3D surge como uma ferramenta revolucionária para incorporar esses dados genéticos na formulação de medicamentos. Ao analisar o perfil genético de um paciente, os médicos e farmacêuticos podem determinar a dosagem ideal de um princípio ativo, a velocidade com que ele deve ser liberado no organismo e até mesmo quais recipientes seriam mais adequados para evitar reações. Imagine um cenário onde seu médico solicita um teste genético antes de prescrever um novo tratamento. Com base nos resultados, uma pílula é impressa especificamente para você, contendo a dose exata que seu corpo precisa, liberada no tempo certo e formulada para minimizar qualquer risco de efeito colateral baseado em sua predisposição genética. Isso transforma o tratamento de uma aposta em uma ciência precisa. A minimização de interações medicamentosas é outro benefício colossal. Muitos pacientes, especialmente os idosos ou aqueles com múltiplas comorbidades, precisam tomar vários medicamentos simultaneamente. O problema é que, quando combinados, alguns fármacos podem interagir entre si, potencializando efeitos adversos, reduzindo a eficácia ou criando reações inesperadas. A coformulação através da impressão 3D permite que múltiplos ativos sejam combinados em uma única pílula, mas com uma arquitetura interna que garante que cada um seja liberado de forma controlada, evitando interações indesejadas no organismo. Por exemplo, um medicamento que precisa ser absorvido no estômago e outro que requer absorção no intestino podem ser encapsulados em camadas distintas dentro da mesma pílula, com revestimentos que se dissolvem em pH diferentes, garantindo a liberação ideal de cada um sem interferência. Os exemplos de como isso pode impactar a vida dos pacientes são inúmeros e inspiradores. Pense em pacientes oncológicos, frequentemente debilitados por tratamentos agressivos, que causam náuseas severas e fadiga extrema. Se a impressão 3D puder ajustar a dosagem e a liberação de quimioterápicos para reduzir esses sintomas, a qualidade de vida durante o tratamento melhoraria drasticamente, permitindo que os pacientes mantenham um nível de energia e bem-estar que hoje é inimaginável. O mesmo se aplica a pacientes com doenças crônicas que precisam de regimes de medicação complexos. Reduzir a fadiga causada por certos medicamentos, minimizar tonturas ou dores de cabeça, ou até mesmo diminuir o risco de problemas gastrointestinais, pode fazer uma diferença monumental na adesão ao tratamento e na capacidade do paciente de viver uma vida plena. A otimização vai além da simples redução de efeitos colaterais. Ela se estende à máxima eficácia do tratamento. Ao ajustar a formulação com base em dados genéticos e metabólicos, o medicamento não apenas se torna mais seguro, mas também mais potente para aquele indivíduo. Isso significa que a dose necessária pode ser menor, a frequência de administração pode ser otimizada, e o tempo para alcançar o efeito terapêutico desejado pode ser reduzido. Em essência, a impressão 3D de medicamentos personalizados não é apenas sobre evitar o que é ruim, mas também sobre maximizar o que é bom, transformando a experiência do tratamento e elevando os padrões da medicina a um nível de precisão e cuidado verdadeiramente sem precedentes. É a promessa de uma farmácia que não apenas trata doenças, mas que cuida do indivíduo em sua totalidade, respeitando sua singularidade biológica. Com todas essas promessas e o potencial transformador da impressão 3D na farmácia, seria ingênuo pensar que o caminho à frente é desprovido de desafios. Na verdade, para que essa revolução se concretize plenamente, precisamos superar barreiras significativas, especialmente as regulatórias. A indústria farmacêutica é uma das mais rigorosamente regulamentadas do mundo, e por uma boa razão. A segurança do paciente é primordial. Os medicamentos impressos em 3D, embora inovadores, são produtos farmacêuticos que exigirão novas diretrizes e processos de aprovação. As agências reguladoras, como a FDA nos Estados Unidos ou a Anvisa no Brasil, precisarão desenvolver frameworks específicos para garantir a qualidade, a segurança e a eficácia desses medicamentos fabricados sob demanda. Isso levanta questões complexas, como padronizar a validação de um medicamento que é, por definição, único para cada paciente. Quais serão os critérios para testar a estabilidade de formulações personalizadas? Quem será o responsável final pela qualidade do produto? A farmácia que o imprime? O software que desenha a formulação? Ou o médico que a prescreve? Essas são indagações que exigirão anos de pesquisa, discussões e colaboração entre cientistas, reguladores, fabricantes de equipamentos e profissionais de saúde. A construção desses novos paradigmas regulatórios é um passo fundamental e inevitável para que a impressão 3D de medicamentos saia dos laboratórios de pesquisa e chegue à prática clínica em larga escala. Além das questões regulatórias, o custo inicial e a acessibilidade da tecnologia representam outro obstáculo considerável. As impressoras 3D de nível farmacêutico e os insumos de matéria-prima de grau farmacêutico são, atualmente, equipamentos e materiais de alto valor.
Para que a impressão 3D de medicamentos se torne amplamente disponível, é preciso que os custos diminuam e que a tecnologia se torne mais acessível para hospitais e farmácias menores. Isso pode envolver o desenvolvimento de impressoras mais compactas e econômicas, a otimização dos processos de produção de matéria-prima e a criação de modelos de negócios que tornem a personalização financeiramente viável para os sistemas de saúde. A democratização dessa tecnologia é crucial para que seus benefícios não fiquem restritos apenas a centros de excelência ou a uma elite que possa pagar por tratamentos de ponta. E claro, não podemos ignorar a necessidade de educação e treinamento para os profissionais de saúde. Médicos, farmacêuticos e enfermeiros precisarão entender as capacidades e limitações da impressão 3D de medicamentos. Os farmacêuticos, em particular, terão um papel transformador. De dispensadores de medicamentos padronizados, eles se tornarão verdadeiros designers de medicamentos, utilizando software complexo para formular pílulas personalizadas e operando as impressoras com precisão técnica e conhecimento farmacêutico aprofundado. Isso exige uma nova grade curricular nas faculdades de farmácia, programas de educação continuada e uma mudança cultural na forma como a profissão é percebida e praticada. A curva de aprendizado será íngreme, mas o potencial de empoderamento desses profissionais é imenso. Apesar desses desafios, a visão do futuro da farmácia 3D é inspiradora e promissora. Podemos imaginar um cenário onde farmácias, talvez até mesmo hospitais e clínicas, estejam equipadas com suas próprias impressoras 3D. O médico prescreveria um medicamento com base no perfil genético e metabólico do paciente, e essa informação seria enviada digitalmente para a farmácia. Lá, o farmacêutico, agora um especialista em design de medicamentos, supervisionaria a impressão da pílula personalizada, garantindo que cada dose seja feita sob medida, com a composição e a estrutura ideais para aquele paciente específico. Esse futuro não é apenas sobre máquinas e tecnologia, é sobre uma mudança fundamental na relação entre o paciente e o tratamento. É sobre a transição de um modelo de tamanho único para uma abordagem verdadeiramente centrada no paciente. Os farmacêuticos se tornariam consultores ainda mais essenciais, explicando as nuances de cada formulação personalizada e monitorando a resposta do paciente de perto. A medicina se tornaria uma arte ainda mais fina, onde a tecnologia serve como uma extensão da compaixão e do conhecimento humano. O futuro da farmácia 3D não é apenas uma utopia tecnológica, é um imperativo de saúde que redefine o que significa cuidar. Assim, ao recapitularmos a jornada da impressão 3D no universo farmacêutico, fica evidente que estamos à beira de uma transformação sem precedentes. Vimos como a padronização dos medicamentos, embora necessária para a produção em massa, frequentemente falha em atender às complexas e variadas necessidades individuais de cada paciente. A promessa da impressão 3D de medicamentos, no entanto, é a de superar essa limitação, oferecendo uma personalização que antes parecia ficção científica. Desde a capacidade de criar polipílulas que combinam múltiplos ativos em uma única dose, até a adaptação de formulações para pacientes pediátricos, idosos ou aqueles com doenças raras e câncer, a tecnologia redefine o que é possível na medicina. Os benefícios se estendem para muito além da mera conveniência. A redução drástica de efeitos colaterais, a otimização da eficácia do tratamento através da farmacogenômica e a minimização de interações medicamentosas são apenas alguns dos pilares dessa revolução. A impressão 3D permite que a medicina transite de uma abordagem de tamanho único para um modelo verdadeiramente centrado no paciente, onde cada medicamento é uma obra de arte farmacêutica, desenhada especificamente para o perfil biológico e as necessidades clínicas de um indivíduo. É a materialização do conceito de medicina de precisão, onde a tecnologia serve como um catalisador para uma saúde mais eficaz e humana. Essa mudança de paradigma, da medicina de massa para a medicina de precisão, não é apenas uma melhoria incremental. É uma redefinição fundamental de como concebemos e administramos cuidados de saúde. Não se trata apenas de tornar os medicamentos melhores, mas de tornar a experiência do paciente com a doença e o tratamento radicalmente diferente. A promessa é de um futuro onde a adesão ao tratamento melhora, porque os medicamentos são mais fáceis de tomar e causam menos desconforto. É um futuro onde a frustração de regimes complexos e os efeitos debilitantes dos tratamentos são mitigados, permitindo que os pacientes mantenham uma qualidade de vida significativamente superior enquanto lutam contra suas enfermidades. A impressão 3D de medicamentos tem o potencial de impactar a qualidade de vida do paciente de maneiras profundas e duradouras. Imagine um mundo onde uma criança não precise mais engolir pílulas grandes e amargas, mas sim um comprimido com sabor agradável e a dose exata para seu peso. Pense em um paciente oncológico que pode receber um quimioterápico com uma taxa de liberação otimizada, minimizando náuseas e fadiga, permitindo-lhe passar mais tempo com a família e menos tempo sofrendo. Para aqueles com doenças raras, cujas necessidades são muitas vezes negligenciadas pela indústria farmacêutica devido ao pequeno número de pacientes, a impressão 3D oferece a esperança de formulações personalizadas, que antes eram inviáveis. A eficácia dos tratamentos não será mais uma questão de sorte ou de adaptação a um produto genérico, mas sim o resultado de uma ciência meticulosa e personalizada.
O que podemos então esperar da medicina do futuro e como essa tecnologia moldará nossa saúde? Podemos antecipar um cenário onde o farmacêutico, antes um dispensador, se torna um arquiteto da saúde, um designer de medicamentos, trabalhando em conjunto com médicos para criar terapias sob medida. As farmácias do futuro podem se parecer mais com laboratórios de alta tecnologia, equipadas com impressoras 3D e softwares avançados, onde a pílula de amanhã é criada sob demanda, exatamente quando e como o paciente precisa. Essa não é apenas uma visão tecnológica, é uma visão humanitária. A impressão 3D de medicamentos é mais do que apenas uma inovação. É um passo gigante em direção a um sistema de saúde que verdadeiramente vê e atende à individualidade de cada ser humano. É a promessa de que, no futuro, a medicina será tão única quanto você, oferecendo não apenas tratamentos, mas uma experiência de cuidado profundamente personalizada e eficaz. O futuro da saúde está sendo impresso, uma pílula por vez, e ele é sem dúvida mais promissor do que nunca.